Olá pessoal, tudo bem? Só para a gente se localizar, nós estamos agora na primeira semana do nosso curso, na disciplina de informática básica. Nós já concluímos um conteúdo que é referente à aula 1 sobre softwares livres, a aula anterior. Já tem um questionário disponível para vocês estarem fazendo a atividade. E agora nós vamos dar prosseguimento com a aula 2. Na aula 2, nós vamos iniciar realmente a utilização de softwares livres. Softwares estes que, além de gratuitos, são fundamentais para auxiliar no processo de aprendizagem de vocês estudantes, certo? Então, a gente vai aprender a utilizar aí umas ferramentas que são do pacote LibreOffice, certo? Essas ferramentas são o Writer, um editor de textos, o Calc, que é a planilha eletrônica, e o Impress, que é o editor de apresentações de slide. Além de mostrar rapidamente algumas outras possibilidades desse pacote, a gente vai estar vendo aí posteriormente. Porém, inicialmente, a gente precisa baixar e instalar o pacote LibreOffice, Então, a gente vai estar fazendo isso nesta aula, certo? Além de estar explanando rapidamente algumas funcionalidades das ferramentas que ele contém, certo? Vamos lá? Então, primeiramente, pessoal, a gente vem aqui na nossa plataforma, do nosso curso. Entra na disciplina de informática básica, aqui vocês vão ver, Só rolar aqui abaixo, na primeira semana, certo? Vocês já vão ter os vídeos aí referentes, É só descer na parte de atividades e vir aqui onde está instalador do LibreOffice. Esse é um link para vocês baixarem o instalador. Então basta clicar nele e ele vai iniciar o download, certo? Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é esperar esse download ser concluído, Eu já tenho ele no meu computador. E ao finalizar este download aqui, basta clicar nele, que ele vai abrir aqui a instalação. Então eu vou estar cancelando aqui, porque eu já tenho ele aqui no meu computador, mas ao clicar ali, depois da finalização do download, vocês vão ter acesso ao mesmo local que eu vou entrar aqui agora, certo? Então já posso fechar aqui a plataforma, certo? Então, quando vocês clicarem lá ao finalizar o download, ele vai iniciar a instalação. Então, ele está preparando para instalar, Vai verificar alguns requisitos de espaço, se o seu computador tem espaço para abrigar essa ferramenta, Então, a gente espera alguns minutinhos aí que a instalação já vai começar. Então, com isso, vai ficar habilitado esse botão de próximo aqui, certo? Basta clicar nele. Ele vai pedir para você selecionar o tipo de instalação, se é a comum, típica ou personalizada, para você personalizar de acordo com o que você tenha interesse aí, A gente vai escolher a opção típica, e clicar em próximo. Aqui, ele vai te dar algumas opções. Se você quer criar um atalho aqui no ambiente de trabalho, que é o seu desktop, Então, ele irá criar um ícone aqui. E se você quer carregar o LibreOffice ao inicializar o sistema. Eu vou deixar marcado aqui somente, criar um atalho de inicialização no ambiente de trabalho, certo? E clico aqui em instalar. Ele vai inicializar a instalação, certo? Então agora essa operação, como ele diz ali, pode demorar alguns minutos. Só que antes, ele pede para você, permitir que o aplicativo possa instalar softwares no seu computador. Então você vai dizer que sim, E a partir disso, ele vai promover aí toda a instalação do software. Dependendo da máquina que você tiver, isso pode demorar mais ou menos, Depende das capacidades da sua máquina aí. Então a gente vai estar esperando um minutinho para ele promover essa instalação. Lembrando, que o LibreOffice é um software gratuito, certo? Então você não paga nada para utilizar ele, E tem um conjunto de ferramentas muito interessantes, que auxiliam a gente aí no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, Porque a gente pode estar
desenvolvendo diversos documentos, né, de diversas formas, né, e isso auxilia muito a gente, né, nesse processo de trabalho ou escola, né. Então a gente vai esperando aí, ele está copiando os arquivos para o computador, né, essa instalação demora um pouquinho, então a gente vai esperar. Como vocês podem ver agora ali, ele já criou o ícone, né, aqui na nossa área de trabalho, certo? E está finalizando alguns processos da instalação, certo? E a instalação, né, foi concluída. Nós concluímos, né, a instalação do nosso pacote LibreOffice com todas as ferramentas livres e gratuitas, né, para a gente utilizar da forma que necessitar, certo? É só clicar agora aqui em concluir, certo? E a partir de agora, né, a gente vai introduzir rapidamente aos softwares, né, que compõem o pacote do LibreOffice, certo? Vamos lá? Basta clicar aqui, né, em LibreOffice. E ele inicia aí, né, o pacote. Então essa é a tela inicial do pacote, né? Lembrando que a primeira vez a gente vai entrar por aqui, depois a gente pode acessar cada software diretamente, né? Vou ensinar para vocês qual é a forma de fazer isso. Então, primeiramente, vou estar mostrando para vocês aqui o Writer, né? Que é um editor de textos. Então, vou estar clicando nele aqui, certo? Ele abriu para mim o Writer. Basicamente, o Writer é um editor de textos que contém uma folha, né, virtual aí, onde a gente, por meio do teclado, pode estar digitando né, um texto. E a partir desse texto a gente pode promover diversas, né, alterações nele, edições, através dessas barras aqui, né? A gente pode inserir tabelas, a gente vai estudar mais a fundo o LibreOffice Writer, certo? A gente tem então aqui basicamente a funcionalidade do Writer, né? É um editor de textos onde a gente pode promover diversas edições e alterações e formatos no nosso texto aí, certo? Basicamente é isso, a gente vai estudar ele mais a fundo. Então posso fechar. Toda vez que você fecha sem salvar um documento, ele te pergunta se você quer salvar ou não. Nesse caso, como não é de meu interesse salvar, né, nós vamos fechar sem salvar. Basta clicar no botão aqui, fechar sem salvar. Ok. Agora, ao invés de entrar novamente aqui no pacote, eu posso vir. Aqui eu estou usando o Windows 10, né, mas você que está usando o Windows 7 ou alguma versão anterior, basta clicar aqui, né, e você pode pesquisar pelo nome do seu software, né? Então, nós vamos digitar aqui Calc. Então, ele já mostra aqui para mim, aplicativos, LibreOffice Calc. Quando eu clico, né, ele vai abrir para mim, né, novamente, agora, uma outra ferramenta, que é o LibreOffice Calc. Basicamente, ele é uma planilha eletrônica, né, que funciona de forma matricial, ou seja, eu tenho aqui linhas e colunas aonde eu posso relacionar informações, né, e a partir disso obter dados específicos de acordo com essa relação, né. E então, com isso, né, nele também eu posso promover diversas formas de edição, tenho fórmulas, tenho mais planilhas que eu posso adicionar, né, e diversas funcionalidades para mim promover essa relação entre linhas e colunas. Lembrando, né, que as linhas, né, estão numeradas, né, e as colunas estão em ordem alfabética. Então, a relação de uma linha para uma coluna, aqui onde está centralizado, né, a gente chama de célula. Mas a gente vai aprender mais a fundo quais são as funcionalidades específicas, né, da nossa planilha eletrônica, certo? Fecho aqui novamente.
Então agora eu vou pesquisar pelo Impress. LibreOffice Impress. Clico nele novamente, né? Ele vai abrir para mim o terceiro software, né? Lembrando que estes 3 softwares, né? O editor de textos, Impress, a planilha eletrônica, Calc, e o LibreOffice Impress, né? Que é o nosso editor de apresentação de slides, vão ser as ferramentas que nós vamos aprender, né? De fato, na nossa disciplina. As outras, né? Em alguma outra oportunidade a gente pode estar aprendendo, né? Mas basicamente serão essas 3. Então, para que serve basicamente, né, o editor de apresentação de slides? Então, quando você está numa conferência, vai ver uma palestra ou vai apresentar um trabalho em sala de aula, né, vocês podem utilizar, vão utilizar ele para apresentar muitos trabalhos, né, em aulas práticas, né, e presenciais do nosso curso. Então, você usa um editor, né, de apresentação de slides para você expor as suas ideias de uma forma mais centralizada, né, e organizada. Então, aqui eu tenho como criar a minha apresentação de slides, né, e a partir disso expor alguma ideia, apresentar o trabalho, dar uma palestra em um congresso, né, ou em um evento qualquer. E eu tenho aqui todas as barras, né, para promover a edição desses textos que eu vou colocar aqui de forma organizada. Imagens, tenho como colocar vídeos, certo? Tabelas, gráficos. Nós vamos aprender ele mais a fundo também, certo? Clico em fechar sem salvar. E agora eu vou entrar de novo aqui do pacote. Lembrando que as 2 formas de acessar é clicando aqui, você tem acesso a todos os softwares, né? Ou digitando o nome dele diretamente aqui na barra de pesquisa do seu Windows ou Linux, dependendo de qual sistema operacional você está usando, certo? Então apresentei os 3 softwares que vão estar contidos nessa disciplina, né? E agora vou mostrar alguns outros softwares adicionais que ele tem aqui, que a gente não vai aprender nesse momento, mas em outra oportunidade a gente pode estar aprendendo isso. Então, tem o editor de desenhos, que é o Draw, né? A gente vai clicar nele aqui. Certo? Então, o que o Draw ele proporciona para a gente? É fazer diversas formas de desenho, seja em mão livre, né? Eu tenho aqui um desenho que eu fiz à mão livre, né? E posso promover diversas formas de edição deste desenho, né? Além de fazer algumas fórmulas já prontas, né? Que eu posso fazer aqui nele, certo? E tá editando ela da forma que for mais conveniente para mim, certo? Então, basicamente, essa é a funcionalidade do Draw, né? Promover essa edição de desenhos de diversas formas, certo? Vou clicar em fechar sem salvar. Vou entrar novamente aqui. E agora, nós vamos entrar numa ferramenta muito interessante, né? Modéstia à parte, eu gosto dessa parte de matemática, que é o editor de fórmulas, chamado Math. Então a gente clica nele aqui. E qual é a funcionalidade dele? Geralmente, o editor de textos ou planilha ou apresentação de slides, o Impress, né, não proporciona para a gente atalhos de teclado direto para fórmulas ou expressões matemáticas mais complexas, certo? Então, a gente tem aqui acesso ao Math, né, que ele proporciona para a gente estar fazendo aí diversos tipos de equações, né, ou expressões matemáticas. Então aqui a gente tem algumas mais específicas, né, que é essa forma de divisão, que a gente tem 2/3, por exemplo. A gente tem aqui tipos de comparação, né, lógica, né, igualdade, a gente tem símbolos, né, da matemática discreta aqui, questão de conjuntos, né, funções, cosseno, cotangente, cossecante,
raiz quadrada, x elevado a y, a gente tem... Bom, x elevado a y aqui. Certo? A gente tem aqui funções do cálculo, né, que são integrais, integrais simples, dupla, tripla, certo? A gente tem também questões aqui para vetores, né? A gente tem vários símbolos interessantes. Então, basicamente, essa é a função do Draw. Proporcionar que a gente construa, né, a gente construa equações mais complexas do ramo da matemática, né? E com isso a gente possa jogá-las, né, nos editores de texto, ou na apresentação de slide, ou numa planilha eletrônica, como for conveniente para a gente, certo? Basicamente essa é a função do LibreOffice Math. Então vou fechar aqui novamente. E agora a gente vai ao último software, né, do pacote LibreOffice, que é o banco de dados Base. Ele basicamente, né, é uma interface que proporciona aí para mim, né, a criação de banco de dados. Então, aqui ele está pedindo para mim salvar, né? Vou fazer aqui rapidamente, só para mostrar para vocês. Basicamente, um banco de dados é onde eu vou ter informações, né, que sejam pertinentes, né, ao meu interesse, para que eu possa relacioná-las de forma organizada, certo? Então, aqui está o banco de dados, né, o Base, que proporciona aqui uma interface gráfica, né, para que eu possa fazer todas essas tabelas, né, que de certa forma vão estar contidas ali as tuplas, né, das informações que eu estou guardando, e propicia eu fazer consultas, formulários e gerar relatórios a partir dessas informações. É uma ferramenta muito interessante, certo? A gente não vai estar aprendendo neste momento, mas cabe a vocês depois, se tiverem interesse, buscar sobre o LibreOffice Base. Basicamente essa é a função dele, tá? Então, pessoal, basicamente, né, é isto. Esses são os softwares livres que compõem o pacote do LibreOffice, né? A gente vai estar aprendendo o Writer, o Calc e o Impress na nossa disciplina, certo? Então, basicamente, é isso. A gente conclui o objetivo nosso, né, que nessa aula é a instalação, né, e a explicação rápida dos softwares que compõem o pacote do LibreOffice. Espero que vocês tenham gostado, né, e até a próxima aula, né. Obrigado.